Oi meninos, boa noite. Hoje a gente vai dar sequência aí nas nossas videoaulas novamente. Então hoje a gente vai falar a respeito do sistema de unidades e dimensões. Então, como a gente está falando sobre metrologia, essa metrologia ela implica na investigação de fenômenos físicos. Então, quando a gente lida com esses fenômenos físicos, a gente gera uma variedade de grandezas. Então, para quem não sabe, uma grandeza é o quê? Um número. Então, eu vou ter diversas formas de grandeza. Então, dessas grandezas que eu tenho, algumas podem ter dimensões, outras não têm dimensões. Então, o que seria uma unidade, uma grandeza contada? O que seria isso? É uma unidade que eu não tenho uma dimensão, ou seja, é um número que serve para mim somente contar. Então, um exemplo, eu contar quantos morangos tem dentro de uma caixa, ou quantas melancias eu vendi hoje, quantas laranjas há no pé. Então, isso é um processo de contar. Eu só estou fazendo o quê? Um sequenciamento numérico. Ou seja, eu estou expressando vários números, só que esses números, a única coisa que eles vão me representar é uma quantidade total. Então, para isso, eu não preciso de uma unidade de dimensão. E quando eu falo de grandezas para esse tipo de medição de água no reservatório. Outro exemplo é a massa. Então, acho que eu já falei em muitas aulas aí a respeito principalmente desse elemento. Quando eu falo de massa, eu estou falando do quê? Da quantidade de peso que um corpo, da quantidade de massa que um corpo tem. O que é isso? Por exemplo, você foi lá no restaurante, pôs comida lá, e isso representou o quê? Uma massa. Então, algumas unidades de massa é o quilograma, a grama, miligrama. Então, geralmente, essa massa aqui, ela tem um significado muito importante para a gente. Por exemplo, quilograma para coisas pesadas, gramas para coisas leves. Geralmente, de miligrama seriam os medicamentos. Então, o que eu quero dizer para você a respeito dessas duas unidades, que vai acontecer o seguinte: quando eu falar de um número que eu conto, eu não preciso ter um processo que faça o quê? Me explique ele melhor. Por quê? Eu só quero saber a quantidade total. Então isso aqui para mim vai servir como um sequenciamento numérico. Ou seja, 1, 2, 3, 4. Então isso é simplesmente expressar uma unidade que eu estou contando. Já quando eu falo de uma unidade que ela é medida, ela pode ser expressada por uma medição direta ou uma medição indireta. Esse processo da medição a gente vai discutir quando a gente for falar sobre os equipamentos para a gente obter esse processo de medidas. E essas unidades que elas são medidas, que elas têm esse processo de medição, elas precisam do que a gente chama de dimensão. O que é uma dimensão? É uma unidade de representação. O que é uma unidade de representação? Por exemplo, você quer saber quantas gramas você colocou no seu prato para você comer. Então você tem uma unidade, você pesou lá uma quantidade X e você tem uma referência. Então, toda unidade que ela é medida, ela precisa dessa unidade de dimensão para que a gente entenda profundamente o que ela está querendo nos representar. E uma coisa muito importante, todas as unidades que são medidas, elas precisam de um padrão de comparação.
Ou seja, cada uma das unidades que são medidas, elas vão ter o seu próprio tipo de padrão. Isso a gente vai discutir na próxima aula. Então, falando a respeito dessas grandezas, há duas formas da gente obtê-las, que eu já falei para vocês que é um processo de medição, que pode ser direta ou indireta, e a gente tem alguns exemplos. Por exemplo, o comprimento, o tempo, a massa, a temperatura, entre outros processos que eu posso usar para poder fazer esse processo de medição. Então, o que essa medição ela está querendo me dizer? Que eu posso obtê-la de um modo mais simples. Eu posso pegar um equipamento, um instrumento, ir lá e fazer esse processo de medição. Por exemplo, quero medir a distância de duas cidades. O que eu faço? Utilizo lá a fita métrica ou alguma coisa para poder fazer esse processo de medição. Então, por exemplo, se eu quisesse medir o comprimento de Catalão até Goiandira, seria um processo que eu iria utilizar medidas de comprimento, porque elas me dariam com exatidão a distância que tem entre essas duas cidades. E aí eu posso escolher um processo de medição direta, eu posso escolher um processo de medição indireta, que é o que a gente vai estudar nas próximas aulas. Além disso, eu tenho outras unidades que eu chamo de unidades calculadas, ou seja, eu medi uma unidade e eu posso fazer uma derivação dessa unidade. O que é isso? Eu faço operações básicas de quê? Ou de multiplicação, ou de divisão, e isso vai me gerar outras grandezas. Por exemplo, velocidade. No comprimento não tem como eu medir a distância de Catalão até Goiandira. Com a velocidade eu posso ver o quê? Quanto tempo que eu vou gastar para poder percorrer aquele trajeto. Então, o que é isso? É uma unidade derivada. O que eu estou querendo dizer para vocês? Eu saí de um ponto, fui até outro ponto e quanto tempo que eu gastei? Então, para mim percorrer aquela dimensão de comprimento, eu usei o tempo. Então, um processo de obtenção por multiplicação, o que aconteceu? Eu obtive uma nova dimensão. E essa dimensão ela depende do meu instrumento de medida. Então, eu medi o comprimento, medi o tempo, agora eu posso fazer uma aplicação. Eu posso usar essas duas dimensões para me explicar uma coisa diferente. Por exemplo, a velocidade, ou eu posso investigar o que? Pressão, que é o que? Força sobre área. Então, a gente chega aí na nossa primeira observação. O que é essa observação? Ela está referindo a processos de adição ou processos de subtração. Quando eu falo a respeito dessas duas operações matemáticas básicas, ou somar ou diminuir, implica em alguma coisa. O que eu estou querendo dizer? Que eu só posso somar as grandezas numéricas desde que elas tenham as mesmas unidades de medidas. Então vamos acompanhar esses dois exemplos. Eu tenho centímetro, centímetro. É a mesma unidade? É a mesma unidade. Então elas são unidades equivalentes, elas são unidades iguais. Então se eu diminuir 3 de 1, eu fico com 2. Meu valor numérico. E qual que é a minha dimensão? Centímetros. Então eu pude efetuar essa operação matemática porque eu tenho dimensões iguais. Se eu quisesse fazer esse outro processo de operação, 1 metro e 15 centímetros, eu posso deduzir 1 metro de 15 centímetros? Posso. Só que para isso acontecer, eu preciso que essas unidades elas sejam iguais. Porém, elas estão aqui o quê? De formas diferentes. Então, para me igualar essas unidades de medidas, o que eu tenho que fazer? Transformar o metro para centímetros ou transformar os centímetros para metros.
Aí o que eu vou ter? Eu vou ter duas unidades equivalentes. Enquanto eu tiver metro, enquanto eu tiver centímetro, é impossível fazer esse cálculo. Por quê? Eu não posso subtrair uma dimensão diferente de um valor. Eu não posso subtrair uma dimensão onde eu tenho uma diferença entre os meus valores numéricos. Ou seja, se eu tiver dimensões diferentes, o processo de operação básica, que é soma ou subtração, ele não pode acontecer. Agora, aqui no exemplo 2, já vai ser um pouquinho diferente. Por que ele vai ser um pouquinho diferente? Porque no processo 2, eu posso criar novas unidades. Por que eu posso criar novas unidades? Porque aqui eu estou falando de processos de multiplicação e processos de divisão. Então, observem. O número 4 vezes 3 dá 12. Ó, eu tenho uma unidade N e uma unidade M. Esse N em maiúsculo representa newtons, que é força. E isso aqui está representando o quê? Metros. Então, quando eu multiplicar 4 vezes 3, vai dar 12. Mas quando eu multiplicar newtons vezes metro, que é comprimento, vai dar o quê? Newtons por metros. Então, eu criei uma nova dimensão. Ou seja, essa dimensão ela foi criada em função do quê? De processos de adição e processos de multiplicação. Nessas duas operações, eu não necessariamente preciso ter a unidade igual, porque elas vão ser combinadas para formar novas dimensões. Por exemplo, igual a gente estava falando agora há pouco de velocidade. Ó, tem 5 km, eu gastei 2 horas para percorrer. Qual que foi a velocidade? 5 dividido por 2. 2,5 km dividido por hora, quilômetro por hora. Então, a velocidade que você gastou para cumprir esse percurso de 5 km foi de 2,5 km por hora. Então, não sei se vocês perceberam que quando a gente fala de operações de multiplicação e divisão, a gente cria novas dimensões. Então, se eu crio novas dimensões, eu combino essas dimensões. Então, essas dimensões elas não podem ser jamais esquecidas. Então, elas vão ser o quê? Recombinadas. Diferente, é claro, do processo de subtração e adição, que eu só posso fazer esse tipo de operação na soma e na subtração desde que eu tenha a mesma unidade de medida. Beleza? Então, a gente fala agora então das grandezas, que são as grandezas fundamentais, que elas vão ser o que a gente chama de padrão, e as grandezas que são o quê? Derivadas. Então, o que são essas grandezas? Quando eu falo de uma grandeza fundamental, é uma grandeza que eu posso medir. As duas vão ser medidas, mas eu tenho o quê? Um padrão. E quando eu falo das grandezas derivadas, é o que eu chamo de variação dessa grandeza. Por exemplo, a unidade padrão de massa é o quilograma. Só que o quilograma, ele pode gerar a grama, a miligrama, a nanograma. Então, eu posso pegar uma unidade fundamental e gerar o quê? Outras grandezas. O que eu estou querendo dizer que eu posso gerar outras grandezas? Que nesse processo aqui, eu posso fazer outras unidades. Ou seja, pegar uma unidade maior, pegar uma unidade menor, para que eu consiga fazer o quê? Utilizar a unidade certa para cada determinado fenômeno que eu vou estudar. Igual, por exemplo, se você vai lá no restaurante, o que é mais fácil você usar? Miligrama, grama ou nanograma? Ou grama ou quilograma. Essas duas unidades elas são mais fáceis de você assimilar
o que você está fazendo. Igual, por exemplo, pensa você ter... Olha o tanto que a gente variou do quilograma para nanograma. A gente variou um monte de vezes. Então essa variação, ela fica um pouco difícil da gente entender se eu quero uma coisa específica. Igual, por exemplo, a quantidade de massa que eu estou colocando naquele prato para poder almoçar. Então é mais fácil eu usar quilograma ou grama. Eu não quero que vocês fiquem preocupados um pouco agora com essas unidades derivadas, que a gente vai discutir como que converte cada uma dessas unidades de maneira separada. O que eu quero que vocês entendam é que o quê? Que para cada grandeza eu vou ter um padrão e eu posso pegar esse padrão e gerar o quê? Unidades que podem ser maiores ou unidades que podem ser o quê? Menores. Então é isso que eu preciso que vocês entendam. Que as grandezas fundamentais eu tenho um padrão e que na grandeza derivada eu vou pegar esse padrão, ou eu vou aumentar ou eu vou diminuir em função desse padrão. Então eu sempre vou ter que ter um padrão para me poder fazer o quê? Um processo de comparação. Então, para a gente entender um pouquinho sobre o padrão de medida, o que a gente precisa? Saber que existem dois órgãos que são essenciais para esse processo. Um desses órgãos é o Sistema Internacional de Unidades, que a gente conhece pela sigla SI, que é ele que determina quais são os padrões da massa, quais são os padrões do tempo. Então é ele que delimita todos os padrões. Esses padrões, eles são específicos para o quê? Qualquer lugar que eu for, a mesma unidade que eu uso aqui e no Brasil é a mesma que eu vou usar nos Estados Unidos, é a mesma que eu vou usar na Europa, porque ele fez um processo de padronização. E o outro é o Instituto BIPM. Para que serve esse instituto? Ele tem algumas responsabilidades. Quais são essas responsabilidades? Primeira, estabelecer os padrões das grandezas fundamentais. Então, ele define qual é o padrão específico de cada uma das dimensões. Então, cada unidade tem o seu próprio padrão. Depois, é possível a gente fazer o quê? Comparação, principalmente entre os padrões do Brasil, padrões dos Estados Unidos, quais são as unidades e dimensões mais comuns no Brasil, quais são as dimensões mais comuns nos Estados Unidos, quais são as dimensões mais comuns na Europa. Então, para isso que ele serve. Depois, ele vai assegurar que essas medidas, elas sejam o quê? Correspondentes. Então, ele vai fazer o quê? Elaborar fator de conversão. Então é ele que vai estipular. Então a gente não vai se preocupar com isso nessa aula, que isso a gente vai deixar para a próxima aula. E depois ele vai dar o quê? Denominações às constantes. O que são essas constantes? São esses valores correspondentes que cada unidade tem em relação à outra. Então ele vai atribuir constantes para que o quê? A comparação que você tem de uma unidade você tenha na outra em função desse fator de conversão. Então, o que eu tinha para passar para vocês hoje era isso. Desejo a vocês aí uma excelente noite e tudo de bom para vocês. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida vocês me chamam aí no privado.